Pra você que não sabe por que tá inscrito nesse canal, provavelmente foi por causa de um vídeo aleatório anos atrás onde eu montava uma casa de gato. Prazer, eu sou a Diana e hoje eu sou escritora. Recentemente eu postei um shorts onde eu mostrava que nem tudo na minha vida de escrita são flores, que muitas vezes o meu incentivo é o escapismo. Coincidência ou não, eu acabei esbarrando com o termo daydreaming. Eu já tinha visto sobre isso há um tempo atrás, só que até então eu não me identificava, porque eu só ouvia relatos de pessoas que usavam da fantasia pra fugir pra um mundo perfeito, pra compensar uma realidade de merda. Só que aí eu fui pesquisar e descobri que o contrário também pode acontecer. Isso explicou muita coisa. Na minha infância e começo da adolescência eu jogava muito The Sims, muito nível eu zerei tudo que dava pra fazer. Meu pai falava, qualquer dia você vai virar um Sims. E eu olhava pra ele e dizia, dag. Aqui o escapismo ainda era simples, a minha vida era tediosa e o The Sims era muito mais interessante. E desde pequena eu gostava de desenhar bruxinhas, fadas, me imaginar em um mundo mágico. E eu pensei, por que eu não faço uma série de The Sims pro YouTube? Eu tinha só 13 anos e não sabia nada de storytelling, então era tipo, tem uma família de feiticeiros das trevas, tem uma família de feiticeiros da luz e... Aí eu vi que eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu fui tentando ter ideias e percebendo que o The Sims era muito limitado. Então eu mudei os planos e decidi escrever um livro. Depois de um tempo eu conheci o canal da Vlange, fui estudar mais sobre escrita criativa. Até aí dá pra dizer que ainda estava tudo bem. Com 15 anos eu comecei a ter sintomas de depressão, só que naquela época não se falava tanto sobre isso. Foi uma fase muito confusa, porque era uma tristeza profunda que não ia embora e não tinha motivo aparente. E na história que eu tava tentando criar, tinha um personagem secundário, que era o Alex. Sim, ele era branco dos olhos azuis. Ele tinha um passado mais sofrido e eu comecei a dedicar mais tempo desenvolvendo esse personagem ao ponto dele virar o protagonista. Agora, com 25 anos, eu tenho mais maturidade e conhecimento para entender o que estava acontecendo. Se pra mim a dor que eu sentia não tinha justificativa, eu projetava em um personagem vários traumas, porque ele sim tinha motivo para se sentir daquela forma. Eu me aprofundava em vários traumas, pesquisava relatos, explicações de psicólogos. Eu realmente mergulhava no universo que eu tinha criado. Hoje eu entendo que tinham sim pequenas coisinhas acontecendo que eu não estava sabendo processar. Só que o que a depressão faz é deixar tudo desproporcional. Uma coisinha vira um problemão e você não tem força para resolver. Então parte de eu ter recorrido ao escapismo foi por conta de todo o preconceito que a sociedade ainda tem. As pessoas ainda acham que a depressão precisa de uma causa grandiosa. Se não aconteceu nada, é só frescura. Gente, pela milésima vez, depressão é doença. Ela pode desencadear em qualquer momento para quem tem tendência genética. E eu não queria incomodar. Eu tinha vergonha de gastar dinheiro dos outros com terapia. Eu achava que tomar remédio era exagero. E qual foi a consequência disso? Eu era um ser humano insuportável de se conviver. E se por um lado me projetar em tragédias era uma forma de me expressar, por outro criava uma bola de neve e eu tava ficando cada vez pior da cabeça. As pessoas hoje em dia estão perdendo cada vez mais a capacidade de lidar uns com os outros. É um lance tipo, ninguém teve paciência com os meus sentimentos, então eu também não tenho paciência com os sentimentos de ninguém. Então eu fui usando meu personagem como escapismo por muito tempo. Porque mesmo depois de entender o que estava acontecendo comigo, eu não tinha ninguém para me abrir. Quando eu tentava, o que eu recebia era julgamento ou eu era ignorada. A minha história estava indo para algum lugar? Não! Estava cada vez mais caótica com mais personagens sofrendo. Até que eu conheci o Luigi. O que ele fez foi muito simples. Ele só se mostrou disposto a escutar e nunca desvalidou nada do que eu sentia. E como ele também tem casos de depressão na família, ele me incentivou a voltar pro psiquiatra, sem tabu. Acho que foi a primeira vez na vida que eu senti que tava tudo bem ser eu por inteira, que tava tudo bem aceitar que eu tinha um transtorno e seguir o tratamento direitinho. Ainda foi muito difícil no começo, eu tive muitos altos e baixos, mas aos poucos a rede foi se ajeitando. Novos amigos, terapia, espiritualidade, qualidade de vida. E agora faz 2 anos que eu não penso em suicídio. E é muito surreal, porque eu nunca imaginei que um dia as coisas realmente podiam melhorar. Só que isso não impede tragédias de acontecerem. A história que eu tinha tentado criar já tinha virado um grande emaranhado de lixo. Então eu desisti dela e fui tentar criar outra coisa. Eu queria levar a escrita a sério dessa vez. Nessa eu tive uma ideia boa de tema. E eu vi que dava pra aproveitar algumas coisas daquilo que eu tinha descartado.
Dessa vez, a trama seguiu uma estrutura, os personagens existiam para servir a narrativa. Só que no meio disso, muitas tragédias familiares começaram a acontecer. E eu não queria lidar com meus sentimentos ainda. Era mais fácil lidar com um personagem que vivenciava dramas diferentes, mas de forma parecida. No mundo fictício, eu tinha controle. E focar em um projeto distraía a minha cabeça. Não muito diferente do que o que acontece com a Sabrina. Mas depois de terminar o primeiro rascunho, fui tratar meus traumas na terapia. Hoje tá tudo aparentemente bem na minha vida, mas o escapismo ainda é uma tendência. Eu achei uma forma de ganhar vida com isso, mas não muda o fato de que às vezes é um problema. Eu percebo que cada pessoa vivencia o devaneio excessivo de formas diferentes, mas se você sente que precisa fugir para o mundo da imaginação, se você se desconecta do mundo real, é sinal de que alguma coisa não tá certa. E não adianta procurar tutorial de como parar de devanear se você não buscar se conhecer. Se as causas são diferentes, a forma de tratar vai ser diferente também. Mas eu espero muito que esse meu relato possa ter te ajudado a perceber que você não tá sozinho. Enfim, para saber mais sobre o assunto do meu livro, eu deixei o site na descrição. Lá você pode baixar uma amostra grátis em PDF e ver se tem a ver contigo. Por mais que eu seja bem maluca, eu busco ser bem competente naquilo que eu faço.